O umbral, segundo o Espiritismo, é um conceito que desperta grande curiosidade, especialmente por sua descrição como um local de transição entre a vida física e os planos espirituais mais elevados. Ao contrário de outras tradições religiosas que associam o pós-morte a recompensas ou punições definitivas, o Espiritismo enxerga o umbral como uma faixa vibratória intermediária, onde os espíritos que desencarnaram, mas ainda carregam consigo energias densas, permanecem temporariamente. Esse local é, na verdade, uma criação mental dos próprios espíritos que ainda estão presos a questões terrenas, como mágoas, ressentimentos, vícios e sentimentos negativos. Quando uma pessoa desencarna, seu espírito passa a vibrar em uma frequência que corresponde ao seu estado emocional, mental e moral. Aqueles que, após a morte, ainda se apegam a essas energias mais densas acabam sendo atraídos para o umbral. É importante ressaltar que o umbral não é um lugar de punição eterna, mas sim um espaço de aprendizado e reflexão. Os espíritos que chegam a esse plano encontram um ambiente que reflete seu próprio estado interior, ou seja, as sombras. O isolamento e a sensação de vazio que muitas vezes são descritos no umbral são projeções das dores e conflitos que os próprios espíritos ainda carregam. No entanto, a permanência no umbral não é definitiva. Os espíritos que desejam sair desse estado têm a oportunidade de fazê-lo quando começam a compreender e aceitar suas falhas, e se dispõem a transformar seu padrão vibratório. Isso acontece por meio da introspecção, do arrependimento e da vontade sincera de evoluir. Ao longo desse processo, muitos espíritos são auxiliados por mentores espirituais, que podem resgatá-los e levá-los para planos superiores, como as colônias espirituais, onde poderão continuar sua jornada de crescimento. O umbral, então, pode ser visto como uma espécie de purgatório espiritual, mas sem o conceito de castigo divino. Os espíritos que ali permanecem estão em uma fase de autoenfrentamento, na qual precisam lidar com as consequências de seus próprios pensamentos e ações. Não há uma força externa que os mantenha nesse estado, mas sim a necessidade de trabalhar em suas questões internas para alcançarem uma elevação espiritual. Assim, o sofrimento experimentado no umbral é, na verdade, um reflexo das próprias energias que o espírito ainda não conseguiu transmutar. Sair do umbral depende do desejo sincero do espírito de se transformar. Por meio de preces, arrependimento e a busca por melhorar sua conduta, o espírito pode aumentar sua vibração e, com a ajuda de espíritos superiores, ser conduzido a planos mais elevados. É fundamental entender que o Espiritismo não enxerga o umbral como uma condenação eterna. Pelo contrário, ele é uma fase transitória, onde o espírito tem a oportunidade de refletir sobre suas escolhas e, assim, se preparar para continuar sua evolução em outros planos espirituais. O conceito de umbral, portanto, serve como um lembrete importante de que a evolução espiritual é um processo contínuo, tanto na vida física quanto após a morte. Não é um espaço para temer, mas sim para compreender como uma etapa necessária para muitos espíritos que ainda estão apegados a questões terrenas. Ao longo do tempo, com o devido esforço, todos os espíritos que passam pelo umbral podem seguir em direção à luz, buscando sempre o aprimoramento moral e espiritual. Assim, o umbral, embora seja um local de sofrimento, é, em essência, uma oportunidade de crescimento e transformação.